Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E hoje temos um convidado muito especial, Beto Vaz. Beto Vaz, ele hoje trabalha, ele é diretor da IAB. Daqui a pouco ele explica um pouquinho para vocês o que é a IAB. Mais famoso, infelizmente, por um caso trágico, mas que ele, através disso, ressignifica sua dor, ajudando milhões de pessoas. E você não pode perder tudo que ele vem contar para nós. Já já você vai ficar sabendo. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Através de uma história trágica da sua filha, que foi sequestrada, assassinada por engano, Beto Vaz vem aqui contar para a gente o que aconteceu antes, durante e depois dessa história terrível que acometeu sua família. E é um prazer tê-lo aqui, Beto. Muito obrigada. Espero que você fique muito feliz em compartilhar toda a sua história, que cada vez mais ajude pessoas com o seu lindo trabalho. E boa tarde para você. Boa tarde para você também, Vanessa. Obrigado pelo convite. Quero estender aqui um abraço já de antemão para o nosso amigo Maurício, né? Foi através dele que eu consegui fazer esse contato contigo, estar aqui hoje, então quero agradecer também a presença do teu público, né? O carisma do convite e me colocar inteiramente à disposição para que a gente possa agregar algum valor a esse processo seu aqui na LTV, parabenizando já também pelo trabalho. A gente está fazendo com muito carinho, várias histórias são compartilhadas de diferentes ramos, isso a gente está fazendo com todo o coração, sabe? Com propósito, com vontade de ajudar pessoas. É esse o propósito do programa, recebendo pessoas tão grandiosas quanto você. Muito obrigado pelo convite, Maurício Cafu, muito obrigado por toda essa cooperação que eu tenho recebido de vários amigos. Muito obrigado mesmo. E eu queria saber um pouquinho do que aconteceu antes dessa tragédia, depois, e o que isso influenciou para o ramo que você está seguindo hoje. Vanessa, em 2018, né, para a pessoa que não sabe, eu acabei perdendo a minha filha. Ela foi, infelizmente, sequestrada por engano, né? Ficamos 8 dias procurando por ela até encontrar o corpo da Vitória Gabriele. Ela ficou, infelizmente, conhecida, né, como a menina dos patins. Aconteceu aqui do lado, em Araçariguama, né? E a partir daí, eu era um profissional da área da segurança, né? Então, acompanhamos todas as buscas, intensificamos todo o trabalho da polícia local, a imprensa, que deu amplitude, né? Por isso que eu falo a importância de espaços como esse que você tem aqui, que acaba nos dando voz. Eu tenho hoje também um podcast que justamente faz esse trabalho, né? De estar dando voz às vítimas, às pessoas que não têm amplitude, no alcance, que é o Superação. Então, você que estiver acompanhando aí também, siga lá, né? super.ação_podcast. O meu perfil particular é Beto Alberto _Vaz. Esse é o meu perfil no Instagram. Então eu peço para que as pessoas estejam acompanhando, porque eu era um tipo de pessoa que dava aquele upzinho e era bem difícil ainda fazer isso até que acontecesse comigo. Então deixei de ser uma pessoa para ser um ativista, né? Uma pessoa comum que dava pouca importância a isso até que acontecesse comigo, né? Porque aí você começa a conhecer a realidade de outras pessoas. Então em 2018, em junho de 2018, mais precisamente no dia 8 de junho, a minha filha saiu para andar de patins e, infelizmente, acabou sendo pega por engano. Eles queriam pegar a filha de um traficante, de um usuário de droga que estava devendo para eles, né? Pegaram a criança errada, subtraíram ela ali, levaram para algum lugar e deram fim à vida da minha filha. Então, desde então, passei a ser uma pessoa que estivesse atuando nessa luta, né? A Vitória, ela tinha 12 anos. Então, isso impactou a vida de todo mundo, no ciclo da família, no seio familiar, em amigos, a vida da cidade praticamente mudou, os hábitos das famílias com relação aos seus filhos mudou, porque é uma cidade, apesar de estar aqui muito próximo do centro de São Paulo, é uma cidade pequena, né? E que todo mundo se conhecia. Então, os autores, né, do crime,
não eram da cidade de Mairink, né? Que vieram para subtrair uma criança e acabaram levando a minha filha por engano. Meu Deus. E o que que faz um homem comum, trabalhador, viver uma história dessa terrível, que é irreparável e imensurável a dor, a se tornar um ativista? Da onde vem essa força, Beto? Eu costumo dizer que eu fui promovido na vida pelas pessoas que faziam o que eu faço hoje, né? Pessoas que muitas vezes não têm um poder aquisitivo, junta dinheiro, junta entre si valores para conseguir completar uma gasolina num carro, para atravessar o estado, para levar um abraço para alguém. Isso eu tive. E eu procurava entender o porquê das pessoas fazerem aquilo, porque até então eu não conhecia, não tinha essa vivência, né? Mas foram amigos, NAVE, União de Vítimas, que são siglas, apenas siglas de pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Pessoas que eram familiares de vítimas, que passaram por suas dores e estavam lutando por justiça pelos seus e por outros, né? Então, naquele momento, quando bateram na porta da minha casa e falaram, nós somos de tal grupo, eu sou tal pessoa, você lembra desse caso? Sim, eu lembro. Você lembra daquele caso? Sim, eu lembro. Mas muito vagamente, né? E essas pessoas, nós viemos trazer um abraço, nos colocar à disposição, nos momentos que a gente precisava estar nos fóruns, nos momentos que a gente precisava estar acompanhando as audiências, durante todo esse processo, eles desprendiam de suas casas, aonde quer que fosse, para estar junto comigo. E aquilo para mim foi uma inspiração, porque eu também quis fazer isso, porque isso despertou em mim uma vontade muito grande de querer atuar nesse propósito. Tinha 2 meses que eu tinha enterrado minha filha, eles falando, Beto, conversa com essa mãe, que ela acabou de perder uma filha esquartejada, acabou de perder uma filha de uma maneira trágica, e ela acompanhou 100% do seu caso, ela precisa de uma palavra. E eu dava essa palavra para tentar confortar. E isso, para mim, servia como um processo de cura, porque eu passei a ver utilidade na minha vida, a ver algum sentido, algum propósito na minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver naturalmente esse processo. Esse ativismo veio porque a gente encontrou um propósito nisso. E sempre são seres humanos, né? E muitas vezes vem pessoas que você nunca viu, como você citou agora, é interessante isso, para dar aquele apoio. Nem sempre vem querendo a questão de sensacionalismo, se aproveitar, porque há pessoas assim, né? Mas sim de somar. E todo mundo unido por um propósito diante de uma tragédia imensurável, né, Beto? Então, sempre são pessoas unidas por um propósito, né? Sim. Nós tivemos toda uma cobertura nacional que começou com a imprensa de São Roque, né? Imprensa pequena, municipal, mas eles tinham contatos e aí, de repente, alcançou a TV Bandeirantes, TV Record, foi dando amplitude. Conseguimos, naquele momento, tinha muito mais audiência do que a própria Copa do Mundo que estava acontecendo no mesmo período. Então, é um mercado para eles, mas para nós é vida. Né? Para nós é a nossa luta a gente ter voz. Em qualquer lugar do Brasil conheceriam aquele rostinho e se ela estivesse nas mãos de alguém conseguiríamos encontrá-la. Então a importância de ter a cobertura da imprensa, espaços como esse que você está concedendo para que a gente possa falar diretamente para as pessoas, para que a gente possa brigar e lutar, a gente passa a buscar conhecimento por leis, a gente passa a buscar porque cada hora é um caso diferente, famílias diferentes, e por trás de cada história, de cada tragédia, tem uma família que é muito distinta. Cada família tem a sua história particular. A morte ela não escolhe, as tragédias ela não escolhe se é uma pessoa pobre ou rica, sim. Ela não escolhe padrão de beleza, ela não escolhe, ela simplesmente chega e faz. Licença, só um minutinho, né? Quando você conta a sua história, você revive toda a dor novamente. Vem à sua memória e você reviver isso diariamente, porque você convive mesmo em silêncio, mas compartilhando com o outro tudo que você passou, você revive essa dor. Como que funciona no seu emocional para lidar com essa vivência diária? Como que você imprime novas emoções de forma grandiosa e transmuta essa dor em alegria, em propósito? Como que funciona isso para o Beto, no seu interior? Deixou de ser um problema para mim e eu vou te explicar o porquê. Na mesma cidade, tivemos um outro caso de um filho de uma amiga que depois se transformou pedaço da minha família, que é a Adriana. Ela foi minha comentarista até agora recentemente, mais precisamente até a última quinta-feira. Ela era minha comentarista do meu podcast, agora está indo para um novo desafio, mas ela perdeu um filho de 16 anos.
ele tomou 66 facãozadas de um facão cego, que não cortava, ele quebrava, né? Foi atacado de uma maneira muito trágica. E nós tivemos que revisitar os mesmos lugares onde eu tive que procurar pela minha filha por 8 dias, né? E muita gente pergunta o porquê de a gente querer revisitar essas dores, essa procura, vamos dizer assim, mas você usou uma palavra que é muito importante. No início da sua fala, você falou sobre ressignificar. Então, eu pegar toda a minha dor e transformar em algo que possa ser benéfico para outras pessoas, que possam minimizar a dor de outras pessoas, que a gente possa juntar voz ou dar voz a essas pessoas, que a gente consiga fazer um trabalho digno diante dessas pessoas, isso é propósito, isso é vida, né? É a gente mostrar não só a nossa utilidade, a nossa serventia, de um modo geral, mas a gente colocar também para essas pessoas que eles também conseguem. Então, muitas das vezes, você pegar a sua dor, colocar no bolso, escolher o momento certo para derrubar as suas lágrimas, porque você precisa ser forte, né? E Deus dá essa amplitude, né? Ele dá essa capacidade para a gente de superação. Eu falo isso porque, se não é Ele, eu poderia ter entrado numa depressão ou simplesmente virar as costas e esquecer. Eu não vou trazer minha filha de volta. Então, é opcional isso, sabe? Mas a cada vez que eu consigo estender a mão, a cada vez que eu consigo estar ao lado de alguém, fazer alguma coisa útil, eu me sinto mais vivo, eu me sinto mais próximo. Porque a única pergunta que eu me faço é: que tipo de visão a minha filha teria de mim? Ela vai ter orgulho do pai, independente de qualquer que seja a ação que a gente fizer, ela vai ter orgulho de mim? Se eu conseguir deitar minha cabeça no meu travesseiro tranquila com as minhas ações, é sinal de que eu estou fazendo as coisas certas. Então, é por esse motivo que eu continuo. Por ela. Então, a fé realmente remove montanhas. É isso. Porque muita gente se entrega às suas dores, né? E você tão lindamente vem dar um testemunho desse, dá força, com certeza, para muitas pessoas que vivem isso. Infelizmente, tem sido cada vez mais decorrente, né? Esse tipo de tragédia nas famílias do Brasil todo. Então, a gente volta daqui a pouco e segura aí, que você vai ouvir muito mais do Beto. Como eu posso falar que uma história tão trágica se transforma numa história tão linda, né? E a gente aqui conversando com o Beto, a gente percebe o quão é importante termos pessoas boas ao nosso lado, que foi isso que deu força para ele mudar a sua história, né? E não retroceder. Então, eu estou aqui muito emocionada, viu, Beto? Obrigada realmente pela sua participação. E a gente vai dar um alô aqui para o chat, que tem vários amigos queridos.
A Cida Takenaga, parabéns, Beto Vaz, história triste demais, concordo plenamente. Vem a doutora Miriam Costa, um prazer conhecer essa mulher top. Ontem eu a conheci, já falei para ele, viu, doutora? Doutora Liz, ai que linda! Nós hoje fizemos várias orações juntas. Hanna Malheiros, né? Muito triste, concordo. Roseli Lombardi, Vanessa, está um arraso. Querida, obrigado, Tadal. Boa tarde, Tadal. E o doutor Rodrigo Batista, parabéns pela luta. Tema muito importante. E ele vai aí, viu, doutor? O senhor pode aguardar, que eu já estou aqui falando com ele, o senhor já está em contato também. Vai aí no seu podcast, que vai ser um sucesso, tenho certeza. Um querido. E eu gostaria de agradecer a muitas pessoas que estão colaborando comigo. Então, Tieme, um grande abraço para você. Maiara, doutora Juricaba, o pessoal lá de Icó, TV Princesa do Vale, meu amigo Xexé, um beijo a todos vocês. E a gente vai agora perguntar para o Beto o que vem a ser o trabalho dele como diretor da IAB. Beto. Instituto Apoio Brasil, né? Ele, através do presidente José Pedro, ele faz um trabalho de prevenção. Prevenção a pessoas desaparecidas, né? É um trabalho que tem outras vertentes, outras fluentes, né? Nós fomos convidados a fazer parte justamente por aquele trabalho que nós fazemos de justamente divulgar, né? Buscar o tempo inteiro contatos, o tempo inteiro divulgar pessoas que estão desaparecidas, principalmente na nossa região de interior. A gente acaba tendo amplitude, né? Acaba alcançando outras regiões, outros lugares também. E esse tipo de trabalho veio o convite. Daí veio o convite a fazer parte, né? Recebemos a nomeação lá na LESP, num evento bem interessante, bem bacana, graças a Deus também, da qual a gente é voluntário desse trabalho, né? A gente não recebe nada por isso. Nós nos colocamos à disposição para servir a sociedade dentro de um grupo de pessoas que tem núcleos em todas as outras cidades do estado de São Paulo. Acho que são quase 70 cidades que sempre tem um representante do Instituto Apoio Brasil, ações que a gente faz de prevenção, né? Então, qual que é a minha função ali? É mobilizar as pessoas realmente para isso, né? Mobilização por pessoas desaparecidas. Acho que por conta desse trabalho que nós fazemos, né, tanto de rede social, quanto de divulgação, quanto de buscar contatos e, poxa, tem uma pessoa desaparecida em Ibiúna, nós acompanhamos o caso da menina Karen, que 2 dias após o aniversário dela, infelizmente, está com 1 ano já que isso aconteceu, agora recentemente completou 1 ano que isso aconteceu, e até agora o caso sem solução. Nós tivemos o caso da família de Cajamar, que nós acompanhamos também, está caminhando muito mais rápido do que lá na cidade de Ibiúna, por exemplo, né? E a gente busca intervenção, por exemplo, da doutora Ivalda, que é a diretora do DHPP. Sim, então a gente vai tentando fazer esses contatos, essas aproximações, né? Quero aqui mandar um abraço pro meu presidente, que é o José Pedro, né, lá da cidade de Mairinque. Faz um trabalho muito primoroso também, muito bacana. Ele envolve a fé, ele trabalha famílias, ele trabalha o berço das pessoas, porque ele costuma dizer, e é uma palavra muito forte mesmo assim, que a causa principal, muitas vezes, de alguns desaparecimentos, de algumas fugas, às vezes acontece até mesmo próprio dentro da nossa própria casa, né? Você não desapareceu com o teu filho, você não perdeu o teu filho para o mundo, mas muitas vezes já é o videogame que ele tira da presença, não tem mais um pensa pai, um pensa mãe. Então toda essa conscientização desde a base, ela já vem fazendo, principalmente trabalhando a questão disso familiar também, né? Paralelo a isso, ainda tem parcerias com a própria medicina, radiomedicina também, e outras vertentes a mais, né? Também são feitos fóruns nos municípios, nas cidades de conscientização, mutirão de saúde também são realizados nas cidades também, principalmente tratar da memória, da cabeça dessas pessoas, né? De como essas pessoas estão, que é um trabalho muito bem feito, do qual eu faço parte com o maior orgulho, graças a Deus. Vivendo essa história tão trágica, Beto, o que faltou do governo, porque você está me falando de inúmeras pessoas que trabalham em prol dessa causa. Então, e são muitas vezes pessoas aleatórias que não advêm de um órgão estatal. Faltou alguma coisa do Estado que você acha que poderia melhorar no momento que você estava vivendo essa dor terrível? Ou o trabalho seguiu um protocolo, um cronograma esperado e suficiente, digamos assim? Eu sempre inicio, quando me perguntam sobre isso, e é uma pergunta interessante de se responder, eu sempre inicio colocando da seguinte forma: eu peço desculpas
caso haja algum membro do Ministério Público, caso haja alguma pessoa que seja dos direitos humanos que não concorde com isso. Porque a gente não pode generalizar. Claro. Mas eu, nesses 7, 8 anos, nesses anos todos, eu nunca recebi uma ligação dos direitos humanos. E das pessoas que eu entrevistei, dos lugares aonde eu fui, dos casos que nós acompanhamos e não foram poucos, ninguém, o número é 0, ninguém recebeu um contato desse tipo de poder público, dessa parte do poder público, né, que são os direitos humanos. Agora, eles não saem da porta da cadeia. Eles estão para defender bandidos. Eu não estou generalizando, eu estou falando do que aconteceu comigo e das experiências que vieram até mim. Importante. Se alguém tem um pensamento diferente ou aconteceu, pode me dizer que eu vou conseguir. Ó, teve um caso e eu vou sempre dizer que teve um caso. Mas, infelizmente, é um aparelhamento, desculpa a palavra correta, aparelhamento, para que eles estejam a serviço do crime, a serviço de quem menos precisa. Porque a nossa sentença, ela já foi proferida. A nossa sentença, porque você não vai trazer a vitória de volta, né? Então, assim, e nenhuma dessas outras vítimas. Então, a nossa sentença, ela já foi proferida. Quando foi que a gente recebeu esse tipo de apoio? E aí, respondo isso para você e, ao mesmo tempo, eu coloco que, na época, quando aconteceu, estava para ter as eleições. E isso estava pegando muito mal para a imagem do governo. Eu não estou falando poder municipal, claro, não, estou falando nas esferas mais altas. Por quê? Porque tinha uma criança desaparecida, debaixo do nariz da sociedade, umas câmeras que não tinham na época na cidade também, que tinha sido retirada recentemente, né? Então essa foi uma deficiência dentro do meu município. E posteriormente a isso, graças a Deus, eu fui honrado com o convite para ser secretário de esportes. Hoje o ginásio ele tem 16 câmeras de segurança só no ginásio. Nas outras praças esportivas também tem pelo menos 1 ou 2 para servir de proteção. Não vai trazer quem já foi, mas vai impedir que aconteça de novo, ou pelo menos inibir ações como essa, né? Mas naquele momento nós víamos helicópteros transitando o tempo todo sobre o centro da cidade de Araçariguama, que é pequeno. Então tínhamos muitos helicópteros transitando ali. Nós tínhamos o tempo todo dezenas, mas eram dezenas mesmo, de policiais de tudo que é sigla que você possa imaginar. É do GOP, é do isso, é daquilo outro. Eram várias, que eu não consigo nem pronunciar todas. Mas vi muitas siglas. Polícia isso, polícia aquilo, mas na porta da delegacia. Agora, me diz quantos desses homens foram de fato para a rua, para o meio do mato procurar? Era a população que fazia isso. Eram os nossos amigos ou pessoas que a gente nem conhecia que faziam isso. Eram as pessoas que abasteciam a gasolina do carro, viravam o dia ou a noite procurando e abasteciam de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, as buscas eram feitas. Você conhece essa menina aqui? É minha filha. Então, pessoas que não te conhecem nos primeiros dias, nas primeiras horas, já estavam procurando pela sua filha sem nem te conhecer. Agora, ficar todo aparelhado na frente da delegacia para aparecer para foto ou para imprensa, alguma coisa do tipo, é muito lindo. Então, eles queriam dar algum tipo de resposta, mas eles não deram. Eles não deram. Foi um cachorro, vira-lata, de um catador de latinha que encontrou minha filha. Né? Então, isso precisa... Isso em Araçariguama. Porque isso precisa ser dito. Ela estava em cima de um monte de lixo. Abandonada de uma passagem de água, vamos dizer assim. E estava a 4 quilômetros de distância. Então, é uma cidade pequena, com algumas vicinais, a gente fala alguns trechos de ruas, vamos dizer assim, que um helicóptero sobrevoando baixinho, havia um saco de lixo preto na beirada do mato ali, ele conseguiria ver algum movimento diferente, ele conseguia, ó, tem um ponto aqui, vamos identificar, vamos ver. Conseguiria fazer. Foram 8 dias procurando e 8 dias sem respostas. O delegado, na época, de Sorocaba, ele falou assim, ó, sai da frente da mídia, sai da frente da imprensa, que não sei o que, isso vai atrapalhar vocês. Eu falei, tá, mas se com eles aqui pressionando o tempo todo não tá tendo esse tipo de trabalho, como é que tipo de trabalho vai ter se a gente simplesmente excluir? Eu saí sim disso, né? Mas a partir do momento em que eu sabia onde minha filha estava, que ela estava já enterrada no cantinho dela. Então, é decepcionante porque naquele momento eu identifiquei isso. E se você me perguntar isso hoje, alguns anos após, eu tenho identificado isso constantemente em outros casos. Eles são omissos, eles são ausentes. Discute tudo. Você vai no Congresso, seja em Brasília, seja aqui na Leste, seja em qualquer outro lugar. Discute tudo, absolutamente tudo. Menos a defesa das vítimas, mesmo você tratar a questão da maioridade penal, porque o que mais temos visto hoje é isso. Ninguém trata, discute e abre uma discussão sobre o ECA, que é antigo, tem mais de 30 anos, então, infelizmente, você mudou
O tempo mudou, hoje qualquer criança tem um acesso a um celular, a jogos desse tal Roblox e essas coisas mais que têm acontecido, então adolescentes estão assassinando outros adolescentes e a lei não se adequou a isso. Eles não são responsabilizados por isso, ainda são enviados para uma fundação e vai ficar ali até completar os 18 anos e é solto, mais limpo do que você ou do que eu. Então essa parte da história ninguém quer contar. Eles não se preocupam com isso, eles não estão atentos a esse detalhe. Eu vou citar de novo. O filho da Adriana tinha 16 anos. O mandante do crime e também assassino também tinha 16 anos. Ele ficou menos de 3 anos, tá solto. Tá transitando de cabeça erguida porque tá limpo dentro da nossa cidade. Então assim, tô falando algum tipo de mentira? Não estou. Eu tô constatando um fato de que é uma falha. Essa mãe está doente, ela está precisando tratar da sua saúde, ela quase teve um AVC, né? Agora recente, teve uma parada cardíaca. Tudo isso por conta das consequências da perda do filho, ou seja, as sentenças elas continuam sendo proferidas, mas para a família. Porque, na verdade, quando alguém vive uma história dessa, não é tão somente a vítima que morre, mas, sobretudo, todas as pessoas envolvidas que estão vivas e que morreram por dentro. Então, por isso que eu falo da sua força, porque você é diferente, foi diferente com você. Você está tendo essa força interior que Deus está te colocando, e claro, envolve fé, envolve muito apoio de pessoas muitas vezes conhecidas, essa falta, essa ausência do Estado que você sentiu, que eu provoquei, te perguntei como que é uma vítima falar sobre o trabalho que o Estado oferece, de um modo geral. Sempre há o controle informal, que é muito importante, que é a família, a escola e a igreja. Isso sim, desde quando você nasce, que faz com que você se adeque a conviver em conjunto, que é a sociedade. Nós sempre discutimos, você tem deveres e direitos. E, por vezes, isso é alterado, né? Primeiro vem seus direitos e depois seus deveres. Então, primeiro, a mamãe fala quando a gente é pequenininho, faz a lição de casa, depois você pode brincar. Isso nada mais é que você tem os seus direitos, o seu dever, para depois ter seus direitos. E isso se estende a você quando se torna um cidadão maior de idade, que está inserido numa sociedade, ou até um menor, que por vezes é solto, que a lei é rigorosamente assistida, né? Aliás, perdão, a lei tem que ser cumprida, só que a sociedade fica à mercê, muitas vezes, de um menor infrator ou até de um maior que não é punido severamente como deveria. A gente já volta depois dos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Um beijo especial aqui para Maureen Barros, que sempre cuida de mim. Hoje ela não esteve aqui, mas Maureen, você arrasa sempre. Um grande beijo para você. Nós estamos aqui ouvindo essa história, esse relato, esse testemunho do Beto. Não é nada mais forte do que isso, e ninguém pode viver algo pior que isso, na minha opinião, claro, né, Beto? Você vem compartilhar uma história tão trágica que faz com que essa dor seja transmutada para um propósito em prol de pessoas que você nem conhece, né? Sentindo você estar emocionado, você estava emocionado de estar falando tudo que você viveu e como que as pessoas te ajudaram a encontrar o corpo da sua filha, sendo que não recebeu o apoio do Estado como deveria ser mais eficaz, né? Poderia ter sido mais eficaz e, por vezes, mais humano. Então, fica essa dica para todos que são funcionários públicos, eu me incluo nessa, que eu também sou funcionária pública, que a gente sempre pode melhorar o nosso trabalho tendo um olhar mais humano, e não automatizado como a gente faz diariamente, por vezes. Eu falo a gente porque eu tenho que me incluir, né? Nós queremos melhorar o serviço, nós queremos que a justiça seja feita. Na sua opinião,
que há muita discussão e eu ouvi isso quando eu fui estudar um pouquinho de direito para prestar o concurso. O que a sociedade busca? Ressarcimento ou justiça, na sua opinião, Beto? Eu vou te responder o que busca hoje. Devido à inércia, as pessoas buscam justiçamento. Pelo que eu sinto das minhas convivências, eu tenho recebido, e principalmente nessas regiões onde tem ainda essa coisa meio próxima do antigo cangaço, vamos dizer assim, que é norte e nordeste, as pessoas não estão esperando mais a justiça agir. E aí começa uma outra fase da história, que é quando cometem crimes ou delitos sem nem ter levado essa pessoa ao júri, e aí será que essa pessoa era de fato culpada? Mas está acontecendo. As pessoas estão queimando corpos, as pessoas estão assediou uma criança, abusou de uma criança, já leva para a rua, bota fogo no corpo do cara, quebra o cara inteirinho e sai comemorando. Ou seja, perdeu a proporção, né? Perdeu a proporção, mas isso está acontecendo, não é um fato novo. Está acontecendo e com uma certa frequência, né? Mas tudo isso é por conta da inércia do governo. Tudo isso é por conta da inércia da justiça. A justiça, ela é totalmente ausente, né? Nós temos acompanhado inúmeros casos e visto isso, acompanhado isso, numa proporção. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas estão querendo fazer justiça com as próprias mãos. É a lei de Talião, né? Que por vezes a gente volta ao início de como foi um dia, porque hoje nós temos órgãos do Estado prontos para atender e buscar, se aproximar da verdade e buscar a justiça. Mas quem vive com a população, que é para onde é remetido todo esse trabalho, sente esse tipo de situação que você está falando. Nossa, a gente está vendo que as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? E isso é muito grave. Mas é o único recurso, talvez, na sua opinião? Eu vou te falar uma coisa, porque é desgastante. Eu consigo entender. Eu vou pegar um exemplo aqui e vou de novo voltar um pouco na minha história de vida. Como que você se sentiria sabendo que você é pagador dos seus impostos? Como é que você se sentiria sabendo que você é uma pessoa que não anda fora da lei? Como que você se sentiria sabendo que você já teve, né, a perda da sua filha decretada, você não vai trazê-la de volta, já mataram a sua filha, e aí você era final de uma pandemia, né? A gente estava saindo do período de pandemia, mas já estava podendo ter espaços abertos em público, poderia ter tomado qualquer tipo de medida, mas foram 2 dias de julgamento para o casal, Maiara e o Mancha. Foram 2 dias de julgamento. Nesses 2 dias, tanto eu quanto a mãe estivemos acompanhando do lado de fora. Não era um tempo de muito sol, então estava um tempo sereno, chuva. Se você precisasse usar um banheiro, você tinha que atravessar a rua e pedir num boteco, num bar. Uma água que você precisasse também, qualquer refeição que você precisasse fazer, você tinha que fazer isso. E aí a gente via chegando os carros com quentinhas, com marmitas, produzidas na hora, tudo do bom e do melhor para o julgamento que nós não assistimos. A gente só teve acesso à sentença. Não vou culpar o juiz por conta disso, né? Porque até o próprio texto dele citava isso quando chegou ao nosso conhecimento da fala dele no momento da pronúncia da sentença. Mas um país que não acolhe suas vítimas, né? Por isso que a gente chega nesse estágio. Porque é difícil você deparar com situações como essa no qual não há acolhimento. E mesmo que tivéssemos assistido lá dentro e tudo mais, na primeira apelação que eles tiveram pro Júlio, que é aquele cara que aparece mostrando a língua e tudo mais, lá no primeira apelação já retiraram 10 anos. Só que nesse período não voltaram lá e desmataram a minha filha. Né? Não existe nem essa palavra, mas não voltaram lá e mataram ela menos. Espera aí, não, vamos voltar aqui e vamos diminuir o nosso crime, o que a gente fez. Não. Foram 34 anos e já reduziram 30% na primeira tentativa de apelação. Qual foi o argumento? Não tem, só reduziram. Então, esse sentimento de revolta que vai surgindo dentro da gente é porque nós somos pessoas éticas, nós somos cidadãos de bem, e a gente não vai sair destrinchando a vida de ninguém, destruindo a vida de ninguém. Mas o sentimento de revolta, ele permanece. Então, por isso que a gente tem tentado gritar cada vez mais alto, tentando ser voz para outras pessoas, porque o cara vai lá, comete um crime, vamos citar aqui de novo, Luana, a mãe da Lara Maria, com toda a luta que teve,
ela conseguiu encontrar o algoz que nem a polícia, a justiça na época encontrava, precisou de novo, vou citar aqui, o doutor Ivaldo entrou na briga, rodou o Brasil procurando, trouxeram ele, prenderam o cara. 19 anos. Qual é o preço da vida daquela criança que o cara matou? Qual é o preço da vida dessa menina? 19 anos. Vamos citar outros casos, a Gabriela Nelly, que nós acompanhamos também, que é a torcedora do Palmeiras, 14 anos. Para uma pessoa que arremessou uma garrafa e cortou o pescoço da menina. Então, assim, tipo, são situações que a gente tenta entender. Aí você pega esse mesmo parâmetro de 14 anos e a mulher escreveu com batom lá, né? Não tô aqui fazendo juízo de direita e esquerda, tá? Você pode ter o processamento que você quiser, mas eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo entender isso. 14 anos para essa mãe de família, porque foi lá e borrou lá uma estátua que no dia seguinte foi lavada e foi tirada. 14 anos. Então, peraí. Eu convido você, a pessoa, a se pensar a respeito disso. Por isso que gera tanta revolta, por isso que gera tanta indignação, por isso que gera tanta mágoa nessas pessoas, e aí o desejo de fazer vingança com as próprias mãos, porque não dá para se esperar nada da justiça. O curioso é que quem defende uma lei que beneficia esse tipo de criminoso ou qualquer outro, quando se torna vítima, gostaria que algo mais eficaz, mais forte acontecesse com o seu criminoso. Então, por que você não se coloca no lugar das pessoas, né? Isso eu não consigo entender. Ainda que haja interesse político, né, sempre por trás, você não pode perder a humanidade em qualquer cargo que você exerça, seja público ou não, né? E eu fico indignada com isso, porque todo mundo pode perder um filho, como o Beto, né, está compartilhando que perdeu. Inclusive quem vota a favor da criminalidade nesse sentido. Então não me entra na cabeça, tipo, um filho teu foi morto por engano, sequestrado, e o valor da vida das pessoas não tem tanto valor como se fosse a sua. Então é necessário, às vezes, você se colocar no lugar do outro, ainda que o seu interesse político seja diverso, porque todo mundo luta pelo poder. Mas não é possível que você não olhe para essas pessoas. Se tem um presídio lotado, né, é porque muita gente trabalhou e porque você não cumpriu o seu dever e invadiu o espaço do outro cometendo um crime. Não é que eu falo que é regra em casa, é crime na rua. Se você tem um lugar de colocar o seu copo e colocou um sapato, como você reage a isso? Se o teu filho coloca sapato no lugar de copo. Então você vai reprimir essa ação que não condiz com as regras da casa. Quando você está inserido na sociedade, você tem que estar de acordo com a lei, para respeitar o espaço alheio. Mas que valor tem a vida, né, de quem vota para esse tipo de coisa? Ter uma pessoa que assassina sua filha e na primeira audiência já perde 10 anos de pena. Claro, todo mundo tem os seus direitos e para isso que cada um lutando pelo seu direito é que a gente se aproxima da justiça. Mas o peso e a medida está muito desproporcional, não é, Beto? Sim. E esse sentimento de não foi feita a justiça para quem é vítima é muito forte, porque quando você está relatando aqui, dá para ver suas emoções, que é você reviver tudo isso, né, que a gente estuda em vitimização primária, secundária, terciária, em criminologia, a gente estuda isso. E eu estou vendo como é forte para você reviver isso, ainda assim ajudar pessoas e se propor a isso. Então eu tenho mais do que te dar parabéns, né? É fantástico a sua história, com a imensa dor que ela traz, você conseguir transmutar, transformar a sua vida e o seu entorno, ajudar pessoas, coisa que o Estado às vezes abandona. Que imagina, o pai de uma vítima dessa não tem uma água para beber, não tem um banheiro para usar no dia que foi julgada essas pessoas. Olha o relato forte disso, né? Então, eu não sei, não tenho nem palavras para mensurar o que eu estou pensando e sentindo nesse momento, sabe? E como diretor da IAB, muitas pessoas vêm à sua procura. Como que funciona isso na prática e onde encontrar você para pedir ajuda também? Como que funciona isso? As pessoas, elas geralmente procuram a gente pelas redes sociais, né? Acaba sendo, ou o contato de alguém, né?
Eu tenho um orgulho gigante de fazer parte também do União de Vítimas, né? Onde a gente leva esses casos. Ali tem jornalistas, tem escritores, tem todas as esferas da sociedade, todas as escalas da sociedade, que são grupos que atuam de maneira conjunta. Então, tá tendo um caso aqui, liga. São pessoas incríveis, todos eles com alguma história de perda também, né? E a gente acaba convivendo, montando uma rede muito grande de proteção. Todos esses nomes que eu estou citando aqui, de vítimas, né? A gente é uma rede de apoio que a gente acaba trabalhando de maneira conjunta, né? Como no caso do Instituto Apoio Brasil é muito mais a prevenção, né? Acaba atuando muito mais, por exemplo, com união de vítimas, que é contato com contato do que já está acontecendo na iminência, porque tem uma pessoa desaparecida. A gente mobiliza nesse sentido, né? Muito mais do que atuar na questão da prevenção. Então a prevenção é legal a gente trabalhar, é muito importante que a gente trabalhe, mas quando já está acontecendo a gente praticamente larga tudo para correr em socorro daquela pessoa, porque cada minuto conta, né? Cada minuto conta. Então tem sido assim, de maneira conjunta a gente está atuando em algumas frentes, né? Quando já temos algo consumado e agora é luta por justiça, tem um espaço do podcast que a gente dá voz. Também trabalhamos lá, por exemplo, com pessoas que fazem grandes ações que são, de fato, para fazer diferença na vida de alguém. Então, acaba sendo superação, né, de quem perdeu alguém ou uma super ação de alguém que está tentando fazer algo por outras pessoas também, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho sendo realizado, então, com algumas frentes, né? Instituto Apoio Brasil, a gente trabalha com a conscientização, com ajuda, com auxílio, com preparo para que não aconteça. União de Vítimas, temos lá também amigos do NAVE, temos amigos do Movimento Jorge Renan, e temos outros e outros grupos, Mães da Sé, que a gente também tem contato com elas, Movimento nas Ruas, Mães em Luta, e por aí vai. São muitas, né? A gente fala que são as siglas, mas por trás dessas siglas são tantas pessoas, pessoas simples, são pessoas, uns podem mais, outros podem menos, mas isso não faz a menor diferença. Naquele momento, somos todos iguais. E é um privilégio poder caminhar do lado deles, porque são cada um com uma história mais triste e também cada um com a história mais bonita de superação do que a outra. Fantástico. Parabéns, Beto, e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Diante dessa dor, é possível haver vida. É possível você fazer ações que ajudem milhares de pessoas ao seu entorno. É possível você buscar ajuda por pessoas que têm coração, que gostam da vida humana e que sente prazer em ajudar o outro. Sobre caridade, sempre falam, né? Não há oração sem caridade. Ainda que haja pessoas que só olhem para si, a gente tem uma grande maioria que estende a mão ao outro, né? E isso o Beto foi muito grandioso de compartilhar, né, Beto? E ainda ajudar, estar à frente dessa ação. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu quero que você sempre volte e conte comigo para o que você precisar em termos de apoio, que o seu programa Super Ação ou Superação cada vez brilhe mais, tenha mais força para ajudar mais pessoas e que, infelizmente, cresce esse tipo de crime e que o governo olhe para isso com carinho, com respeito ao ser humano, à vida humana, e que tente, ao máximo, minimizar e diminuir esse tipo de violência, né, que cada vez mais decorrente na sociedade. Então, Beto, agora é com você, as considerações finais. Vanessa, obrigado pelo espaço, me coloco 100% à disposição para você, para os seus, né, para o seu público, para as pessoas que nós estamos falando aqui. De alguma maneira a gente pode colaborar, somos assim pequenininhos, tal, mas graças a Deus é muita dedicação. Muito. Eu quero agradecer ao meu prefeito da cidade de Araçariguama, Rodrigo Andrade. Através dele nós conseguimos implementar algumas ações que eu queria compartilhar antes de a gente finalizar esse espaço. Nós temos hoje dentro da cidade de Araçariguama, na Delegacia Civil da cidade, um espaço chamado Espaço Vitória Gabriele, que nós conseguimos implementar, e ali
é uma sala de escuta para mulheres, crianças e idosos vítimas de violência. Então nós temos um avanço. Nós também temos, graças a esses trabalhos, e também quero estender aqui e parabenizar a primeira-dama da cidade, Mirelle Trevisan, que foi madrinha do nosso projeto, primeira cidade do Brasil a ter um projeto de patins 100% do município, tá? Uma parceria que nós tivemos com a Adrenaline, então custo zero para as crianças, né? E de todas as idades ali, a partir dos 7 anos de idade, que nós temos então os cursos de patins, junto com outras modalidades, que foi algo que nós deixamos enquanto estive secretário de esportes. O espaço onde aconteceu o crime com o Cairon, que nós citamos aqui, a mãe Adriana, hoje foi totalmente revitalizado, então é um espaço também chamado Centro de Convivência Cairon Felipe, onde lá as crianças podem brincar à vontade, era um espaço abandonado para uso de drogas. Então eu preciso dizer que muitas dessas ações que nós conseguimos realizar, teve pessoas que acreditou, teve pessoas que estendeu a mão, e eu gostaria muito de agradecer essas pessoas, agradecer mais uma vez a porta aberta através de você aqui, né, com você, através do meu amigo Maurício Cafu, né, que é um irmão, um cara extraordinário. Toda a minha luta eu consigo escrever a minha história com ele junto, então é um irmão que eu tenho, que Deus me deu, que eu queria muito agradecer também, agradecer ao seu público. Andressa, né, Andressa, minha parceira social media que está aí junto com a gente hoje, veio, né, dar uma força pra gente aqui também, quero agradecer muito, e muito obrigado, me colocando 100% à disposição também para tudo que você precisar, tá bom? Olha, foi muito gratificante tê-lo aqui, espero em breve tê-lo aqui muito mais vezes, me coloco à disposição para que você precisar fazer parte desse projeto tão grandioso, né? Então, muito obrigada. Eu sei que para você é muito forte e a sua disponibilidade de vir compartilhar, isso é muito importante, tá? Estou muito orgulhosa disso, uma honra tê-lo aqui, junto com o Maurício Cafu, que é maravilhoso, me colocou em contato com você, e não poderia ter uma pessoa melhor para vir aqui. E aqui está o meu presentinho, que é a nossa caneca. A caneca, olha, pessoal, que linda, para você e para o Maurício Cafu. Vem dar um tchauzinho aqui, ele está quietinho ali, para ganhar um presente. Posso mudar de lado aqui? Vai ser Lógico, aqui, dá um oi para a galera. Um para você também, obrigado. Da próxima vez a gente vai entrevistar ele, vou convencê-lo. Eu gastei 1 hora inteira falando e ele já ganhou presente sem falar nada. Ah, mas ele vai falar, Vocês... Vai falar, vou obrigar ele a falar aqui, ele vai fazer um programa comigo e vai ser lindo. E é isso, dá um beijo pro pessoal, Maurício. Gente, um abraço a todos vocês, parabéns, Vanessa, pelo trabalho, Neto, também parabéns pelas ações que estão fazendo, estamos juntos aí praticamente, como 2 irmãos aí, junto essa luta junto com ele. É isso aí, e espero que tenha muito sucesso, porque é uma causa nobre e importantíssima. Nada é mais importante que a vida. É o maior bem jurídico. Nós temos que se unir para cada vez mais termos uma sociedade harmônica, que seja assim, né? E que todas as pessoas envolvidas numa sociedade tenham esse olhar. Cada um tem a sua responsabilidade, o seu dever, antes de ter qualquer direito. Isso é muito importante. Muito obrigada pelo carinho. E semana que vem estaremos todos juntos aqui. E eu aguardo você. Quarta-feira, às 14 horas. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que